A caminho de casa, encontrados hoje à tarde os dois turistas que estavam perdidos na Serra da Mantiqueira desde o último sábado. Eles pegaram uma trilha em Pindamonhangaba e pretendiam chegar até Campos do Jordão, uma caminhada de 22 quilômetros no meio da mata. Ao vivo, o capitão do Corpo de Bombeiros dá orientações aos aventureiros e descreve a área em que os turistas se perderam. Operação Parasitas. Polícia Federal prende 2 em São José dos Campos, suspeitos de envolvimento em fraudes no financiamento da agricultura familiar. O futuro agora. São José dos Campos cria fórum de discussões para planejar e desenvolver a cidade com qualidade de vida. A ideia desse fórum é você reunir todos os segmentos da cidade, afinar os instrumentos para que todos nós possamos tocar a mesma música do desenvolvimento sustentável na cidade. Na palestra de abertura, o ex-ministro e colunista da Rede Bandeirantes de Rádio, Delfim Neto. Mas nós precisamos reconstruir a esperança do empresário privado, para que ele possa começar a voltar a investir. Pagar para ver. Depois do basquete, São José Futsal também anuncia cobrança de ingressos nos jogos em casa. De volta para casa, medalhistas do PAN de Toronto reiniciam treinamentos no Taubaté Handball, de olho no Mundial do Catar. Agora voltar o foco aí para o Mundial e, se Deus quiser, continuar fazendo história com o handball. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Foram resgatados hoje à tarde os 2 turistas que se perderam durante uma trilha na Serra da Mantiqueira, em Pindamonhangaba. Eles passam bem e já retornaram à capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o uso de um mapa desatualizado pode ter contribuído para que a dupla tenha saído da trilha no final de semana. Os 2 amigos entraram na Serra da Mantiqueira no último sábado por esta mata, no bairro Ribeirão Grande, zona rural de Pindamonhangaba, de onde seguiriam para Campos do Jordão. Durante o trajeto, passaram pelo bairro e Morro do Pinga e se perderam no início do Pico do Itapeva, ainda em Pindamonhangaba. Neste trajeto, são cerca de 6 quilômetros de caminhada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles avisaram a família no domingo por celular. Eles ligaram dizendo que não tinham mais condições físicas de prosseguir, estavam bem, estavam com sinais de celulares, baterias, e ligaram para os familiares dizendo que precisava do apoio do Corpo de Bombeiros. Foi aí que os familiares ligaram para a gente, né? Depois de certo tempo não conseguimos mais contatos. A gente acredita que eles devem ter, a bateria dos celulares deles devem estar descarregadas. Para ter uma ideia, o trajeto terminaria no bairro Abernéssia, em Campos do Jordão. Do Pico do Itapeva até lá, são mais 16 quilômetros, totalizando 22. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trajeto na serra é composto por morros íngremes e de mata fechada. O tenente ressalta que o mapa utilizado pela dupla não é o ideal. As imagens mostram que o documento em preto e branco é pobre em detalhes e difícil de ser interpretado. Tem que ver até que essa informação de experiência que a família passou, até que ponto, né, é verídica, né? A gente sabe que um deles foi escoteiros, né, informação da família, que já fizeram esse percurso há 5 anos atrás, porém, pelo menos aí o mapa que nós analisamos, que eles estavam seguindo, já é um mapa bastante precário, né, talvez desatualizado, então acabou gerando esse tipo de contratempo. As buscas começaram oficialmente na segunda-feira à tarde. Por causa das dificuldades oferecidas pela Serra da Mantiqueira, o Corpo de Bombeiros pediu a ajuda do COI, o Comando de Operações Especiais, do Helicóptero Águia e da Polícia Militar Ambiental. Todo o efetivo se dividiu em 2 grupos. Enquanto alguns militares desceram o Pico do Itapeva, outros subiram e refizeram o trajeto dos 2 amigos à procura de pistas. Essas fotos, tiradas pelos bombeiros nesta terça-feira durante a operação de resgate, mostram que eles estavam bem equipados e preparados, inclusive, para acamparem na serra. Segundo o tenente, a dupla tinha comida e água suficientes para 2 dias, tempo de duração do percurso que eles fariam. Bom, para realizar uma trilha como essa, diversos cuidados devem ser tomados. A repórter Maiara Gouveia conversa agora ao vivo com o capitão do Corpo de Bombeiros. Não é isso, Maiara? Boa noite para você.
É isso mesmo, Márcio. Boa noite a todos. Eu estive hoje em Pindamonhangaba e acompanhei de perto os trabalhos de resgate e algumas recomendações para que esse tipo de passeio, que pode ser tão prazeroso, não se torne um verdadeiro pesadelo. É sobre esse assunto que eu converso com o capitão do Corpo de Bombeiros, Glaucio Cafalquio. Boa noite, capitão. Quais as principais orientações para esse tipo de aventura, para esse tipo de passeio? Boa noite. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas façam trilha em locais que elas conhecem, que, se possível, sejam acompanhadas de guias e que levem vários equipamentos que podem melhorar a situação das pessoas nesse tipo de atividade, como as roupas que cobram todo o corpo, roupas claras de fácil identificação, repelente de insetos, protetor solar. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas levem água e comida além do necessário e que façam um planejamento adequado da atividade, quanto tempo vai durar, e que tenham material como lanterna e luva de proteção para passar a noite. Quais os riscos de se realizar uma trilha como essa, né, sem um guia especializado, sem uma pessoa que realmente conheça bem o local? As pessoas podem se deparar com obstáculos que elas não conhecem e acabar que a atividade leve mais tempo do que o previsto. Pode acabar tendo algum acidente e que pode acabar se perdendo também. Quais itens indispensáveis, né, além do que o senhor já falou, para fazer uma trilha como essa? É bom se que a pessoa tenha noções básicas também de primeiros socorros, né? E equipamentos de orientação, como GPS com a bateria carregada e bússolas e cartas topográficas. Agora, capitão, nas ocorrências que os bombeiros atendem, quais são os principais equívocos, os principais erros das pessoas que elas geralmente esquecem? Normalmente a falta de planejamento da atividade. Capitão, descreva pra gente essa área em que os 2 turistas se perderam. Quais são os perigos, quais são as dificuldades, né? O próprio Corpo de Bombeiros teve que pedir ajuda, né, pro COI, para a Polícia Militar Ambiental, pro helicóptero Águia. Sim, foram várias equipes que atuaram, né? Equipes da Polícia Ambiental, também equipes do Corpo de Bombeiros, equipe do COI da capital, grupamento aéreo. Então, 29 pessoas trabalharam nessa ocorrência. Então, uma equipe muito grande para a gente conseguir resgatar as vítimas. Justamente pela dificuldade da área, né? Como é essa área em que eles se perderam? Sim, um morro que eles estavam subindo era muito íngreme e uma mata fechada de difícil localização. Agora, para as pessoas que já conhecem o local, mesmo assim é arriscado, né, capitão? Elas também devem tomar cuidado. Sim, as pessoas que conhecem, né, não podem negligenciar os itens básicos de segurança e não podem achar que conhecem o local e que estão livres de sofrer um acidente ou ainda que as condições dos locais podem sofrer mudanças. E esse tipo de ocorrência é muito comum? Qual o perfil das pessoas que geralmente se perdem? Sim, na nossa área nós temos diversas regiões da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Normalmente as pessoas são homens de entre 15 e 35 anos que são envolvidos nesse tipo de ocorrência. Muito obrigada, capitão, pelas suas informações. É com você, Márcio, aí no estúdio. Obrigado, Maiara. Boa noite para você. 2 pessoas foram presas hoje em São José dos Campos na Operação Parasitas, deflagrada pela Polícia Federal de Rondônia, que investiga fraudes no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Cerca de R$1 milhão teriam sido desviados do programa entre 2013 e 2014. De acordo com a polícia, o valor foi utilizado para manter um alto padrão de vida de parentes de presos de uma facção criminosa. Os agentes chegaram até os suspeitos depois de rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro. Foram cumpridos ainda 2 mandados de busca e apreensão em Jacareí e outros 10 mandados de busca e apreensão e 30 de condução coercitiva nas cidades de Campo Novo de Rondônia, Brasília e São Paulo. Cerca de 80 policiais federais participaram da operação. Os investigados vão responder a 10 crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 94 anos de prisão. A Câmara de Aparecida arquivou as denúncias de improbidade administrativa contra o prefeito, Márcio Siqueira. O relatório da CPI, que apurou irregularidades na construção de uma escola, foi entregue ontem, um dia após o prazo estabelecido. A comissão tinha até o domingo para apresentar o documento. A TV Band Vale mostrou o caso com exclusividade em 2013, quando o Ministério Público apurou denúncias de superfaturamento na obra de um complexo educacional, parada desde 2011. A Justiça ainda investiga o caso, que corre sob segredo de justiça. E a polícia prendeu hoje o suspeito de tentar roubar um caminhão em Taubaté.
O crime aconteceu de madrugada no bairro Santa Teresa. O caminhoneiro reagiu e levou um tiro no pescoço. Ele foi encaminhado ao hospital regional. O suspeito foi detido depois de dar entrada no pronto-socorro com ferimentos de arma de fogo, onde permanece internado sob escolta policial. E ontem, um policial militar foi baleado enquanto escoltava um furgão carregado com celulares de Taubaté a Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A LG, responsável pelos aparelhos, informa que a carga está avaliada em R$650 mil. A seguir, evento em São José busca iniciativas para que a cidade se desenvolva economicamente com qualidade de vida, até nos momentos de crise. E também temperaturas altas e baixa umidade do ar. A quarta-feira vai ser mais um dia com cara de verão. Os detalhes da previsão do tempo já já. São 7h01, a gente volta em instantes.